E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2020 que fala pra gente o seguinte: os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em um aumento do consumo de energia. Por quê? Vamos lá, gente, vamos entender essa questão e eu preparei aqui um mega resumo para vocês, para a gente ver isso com bastante detalhe. Vamos entender o seguinte: o refrigerador, ele é uma máquina frigorífica. E a máquina frigorífica, ela precisa, né? O princípio dela é o seguinte: você vai fornecer trabalho para quê? Para você fazer com que o calor da fonte fria vá para a fonte quente, tá bom? Não é esse esquema exatamente de uma máquina frigorífica, mas essa é a ideia central dela, beleza? E eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento isso. Então, você precisa forçar o calor aí de uma região fria para uma região quente, beleza? E para isso, você vai fornecer energia para o sistema em forma de trabalho, beleza? Vamos lá. A gente tem aqui um sistema muito complexo e eu vou dando zoom aos poucos para a gente poder entender essa situação. Vamos lá. Primeiro carinha que eu quero que a gente enxergue aqui é o compressor. O compressor é o cara que ele vai fazer trabalho. E para ele poder fazer trabalho, a gente precisa fornecer energia para ele. Como que a gente vai fazer isso? Através de energia elétrica. Então, gente, a energia que vem do refrigerador é energia elétrica. Com essa energia elétrica que está sendo fornecida ao compressor, ele vai fazer trabalho. E de que maneira ele vai fazer esse trabalho? O compressor ele vai comprimir o gás. Então, o gás ele está aqui dentro do compressor e aí ele vai sofrer uma compressão. Quando ele sofre essa compressão, a temperatura dele aumenta. Então, nesse tubinho aqui, vai passar gás quente, beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, gás quente passando pelo compressor. Deixa eu botar aqui para vocês verem melhor. Então, a gente tem aqui, ó, o gás quente subindo. Eu estou representando de laranjinha ele para indicar que ele está quente. E aí, vamos imaginar que esse gás está a uma temperatura de 60 graus Celsius. E ele está no estado de vapor, tá bom? E aí, o gás vai passar por aqui. Quando eu falo gás, tá? Eu tô querendo me referir a vapor, tá? Só que o vício linguístico me atrapalha, gente. E aí, ele vai passar pelo radiador ou condensador. Então, olha só, gente. O gás agora, depois que ele passou por aqui, ele vai subindo, vai passar pelo condensador. Quando ele passar pelo condensador, ele vai perdendo calor, ele vai trocando calor com o meio externo, né, com o meio ambiente. E aí, ele vai perdendo esse calor até um ponto, né, que a gente não sabe exatamente qual, mas vai ter um ponto que ele vai se liquefazer, ele vai virar líquido. Então, a gente vai ter aqui em algum momento líquido passando. E esse líquido, ele vai ainda cedendo calor, até chegar à válvula de expansão. Nesse ponto da válvula de expansão, a gente tem um líquido já resfriado. Por que já resfriado, Luiz? Porque ele já foi trocando calor aqui, né, no condensador, no radiador, e aí ele vai chegar nessa válvula de expansão. A válvula de expansão vai fazer com que esse fluido expanda. E nessa expansão acontece uma redução de pressão e isso vai fazer com que ele volte a ser gás de novo, ele vaporize. Então, aqui acontece um aumento do volume, né?
e, consequentemente, uma redução na pressão, de modo que ele vire gás novamente. E aí esse gás, ele vai descer por aqui, ó, acompanha a setinha, acompanha a setinha. Ele vai descer por aqui e vai subir passando pelo congelador. E aí vamos imaginar que esse gás agora ele esteja a, sei lá, menos 15 graus Celsius. E aí o congelador aqui dentro, ele vai estar numa temperatura de, por exemplo, menos 5. Pelo fato do gás ele tá a menos 15, ele tá numa temperatura menor do que a temperatura do congelador. Então, ele vai agora absorver essa energia do congelador. Ele vai fazer com que o congelador forneça calor para ele. Então, o congelador vai resfriando, enquanto que o gás vai aquecendo um pouco. Quando ele passar pelo congelador, ele vai estar um pouco mais quente. Luiz, e o que significa um pouco mais quente? Ele vai estar, sei lá, a menos 8, por exemplo, menos 8 graus Celsius. E aí ele vai passando. Passou. Ele vai descer. E aqui a gente vai ter a passagem de gás geladão. E ele vai entrar no compressor. Quando ele vai para o compressor, a gente volta com a mesma história. Então, esse é o ciclo, né, de refrigeração. É um ciclo complexo. E aí, eu quero mostrar ele agora através de uma outra perspectiva para vocês verem. Resumidamente, a gente tem isso aqui acontecendo, né? A gente tem o compressor, do compressor. O que acontece? Acontece um aumento de temperatura, né? Porque acontece trabalho. É aqui que acontece o trabalho, né? Deixa eu botar de laranjinha para a gente poder associar. E aqui a gente tem o gás quente, né? Gás quente. Ou vapor quente, se a gente preferir assim. E aqui no radiador, ele vai ceder calor, né? Ele vai ceder calor para a fonte quente, né? Que nesse caso é o meio ambiente. Por que o ambiente é a fonte quente, Luiz? Porque o que vai acontecer? O refrigerador é uma máquina frigorífica. Aqui dentro do congelador vai estar mais gelado, né, do que o meio externo. Então aqui é a fonte fria. E o meio externo vai ser o quê? A fonte quente. Então aqui vai acontecer justamente a emissão de calor para a fonte quente. Né? A gente vai estar liberando calor para a fonte quente, que essa é a função da máquina frigorífica. Quando ele vem aqui na válvula de expansão, né, no meio do condensador, a gente vai ter gás, né, no estado líquido. Isso nem faz sentido essa frase, mas eu quero dizer que o nosso fluido, tá? Para deixar mais correto, o nosso fluido, ele vai estar no estado líquido. E aí ele vai para a válvula de expansão. Na válvula de expansão, ele faz o quê? Ele vira vapor de novo. Então, você vai ter aqui o fluido na forma de vapor. E aí, ele passa no congelador. É aqui no congelador que ele vai receber calor da fonte fria, né? É aqui que está a fonte fria, né? A quantidade de calor da fonte fria. Então, a gente está pegando o calor da fonte fria, do congelador, e jogando aonde? Lá na fonte quente, quando a gente passa pelo radiador. E quem impulsiona tudo isso é o compressor, que faz trabalho. Se você olhar o diagrama de fases, tá? O diagrama de fases, para quem nunca viu, é um diagrama que mostra as fases da matéria e mostra qual é o comportamento em relação à pressão e temperatura. Eu já deixei aqui o esqueminha de como que vão estar as coisas. E primeiro vai estar lá no compressor, o compressor deixa o gás quente, né? E aí quando ele vai para o condensador, esse gás vai resfriando. De modo que quando ele resfria, ele liquefaz. E aí depois, quando ele vai do radiador para a válvula de expansão, ele vai sofrer uma redução na pressão, lembra disso? E aí, ó,
a pressão vai diminuindo. Vocês ignorem essa parte aqui, isso aqui não interessa pra gente, tá? O diagrama de fases ele não tá muito perfeito, mas eu quero que você entenda que ele vai de uma região de líquido para uma região de vapor, tá? A gente pode considerar que isso aqui é uma fase só de transição, tá? Isso não entra muito em consideração, ele não passa pela região branca. E aí, depois que ele chega aqui na válvula de expansão, ele recebe calor, né, do congelador, esquenta de novo, e aí depois ele vai lá para o compressor e comprime. Quando ele comprime, aumenta a pressão, e aí a gente volta para o ciclo. É mais complexo que isso, mas já dá para dar uma ideia de mais ou menos como acontece, tá bom, gente? Isso não é certinho assim, tá? Mas eu quero que vocês entendam como funciona a mudança de fase conforme ele vai passando de radiador, condensador, válvula de expansão, congelador e etc. Tá bom? E aí, esse é o funcionamento do congelador. Tá bom, Luiz. E o que ele quer na questão? Ele quer que a gente entenda o porquê. A gente não pode colocar o nosso refrigerador perto de um fogão, no sol ou alguma coisa no gênero. E aí, ele quer que justifique o porquê resulta no aumento de energia. Bem, aonde acontece esse aumento de energia? Acontece justamente onde? No compressor. Se acontece no compressor, ele de alguma maneira ele vai ter que trabalhar mais. E por que ele trabalha mais? Pensa no seguinte, o meio externo sem fogão, né? Vamos pensar numa situação sem fogão. Então, eu vou descer isso aqui, eu vou pegar a geladeira sem o fogão do lado. Quando a geladeira está sem o fogão do lado, vamos imaginar que a cobrinha está passando por aqui, né? Tem o radiador está aqui, lá atrás na geladeira, tá? Por isso que eu estou botando pontilhado. E qual era a temperatura que a gente colocou mesmo? A gente colocou que esse gás está passando a uma temperatura de 60 graus. E aí, tem aqui 60 graus Celsius associado à serpentina. Legal. O meio ambiente, ele vai estar a uma temperatura de, por exemplo, 20 graus Celsius. Essa diferença de temperatura facilita a troca de calor por condução. Quando você coloca com um fogão, o fogão ele dá uma esquentada ao redor dele porque ele fica quente. Então, essa região entre a fonte fria e a fonte quente dá uma aumentada de temperatura. Vamos supor que foi para 40 agora. E aí, o que vai acontecer? Se está a 40 graus Celsius agora, essa diferença de temperatura é menor, isso atrapalha o fluxo de calor, ou seja, o gás vai resfriar menos. Se ele vai resfriar menos, o compressor ele tem que trabalhar mais. Para quê? Para poder esquentar esse gás e compensar essa situação. E aí, pensando só de forma assim, só para a gente ter uma ideia de proporção, a gente poderia, por exemplo, ter que colocar esse gás numa temperatura de, sei lá, 80 graus Celsius, 120 graus Celsius. O valor de temperatura não importa. O que eu quero que você entenda é que a temperatura desse gás vai ter que aumentar no radiador para justamente compensar esse fluxo de calor. E aí quem tem que fazer isso, tadinho? Compressor. Se o compressor trabalha mais, ele gasta mais energia. Então, a gente vai olhar na letra D ali que fala o seguinte, ó, a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. E aí, essa expressão aqui é o que a gente quer. Por quê? Exigir mais trabalho significa gastar, né? Vou botar entre aspas, gastar mais energia. Com isso, a gente procura a letra D. Mas por que as outras opções não podem ser? Bem, a letra A ele fala, o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. E, de fato, se a gente tem que, quando a gente coloca o fogão aqui perto, né, e ele aumenta a temperatura ambiente entre as regiões, a gente vai entender que se esse gás está a 60, de fato, o fluxo de calor sofre uma redução. Mas isso não explica, tá? A letra A não explica o porquê vai acontecer no aumento do consumo de energia. E é por esse motivo que ela está errada, porque ela não atende o comando da questão. A letra B fala, a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente.
Mentira. Isso vai acontecer se o ambiente resfriasse. Se, por exemplo, eu colocasse aqui alguma coisa, né? Tivesse um dia muito frio, o fogão tivesse desligado, né? Ou eu afastasse muito esse fogão. Tá um dia muito frio. E aí, aqui nessa região tá batendo 10 graus Celsius. Pelo fato da temperatura ser maior, né? Essa diferença de temperatura, vai acontecer um fluxo de calor mais intenso. Então, o fluido vai resfriar mais. Mas não é isso que acontece, tá? E essa alternativa tá errada. Então, a gente vai excluir. Por quê? Porque a temperatura do ambiente não diminui. Com a presença do fogão, ela aumenta. Então, letra B, zoada. Letra C, o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Não, pô. O refrigerador, a gente vai considerar ele como um isolante térmico dentro. Então, a temperatura do refrigerador, tá? Ela é sempre a mesma. Então, se tua geladeira funciona a 5 graus Celsius, ela vai continuar funcionando a 5 graus Celsius. Ah, Luiz, e se eu botar a minha geladeira perto do fogão? Vai continuar a 5 graus Celsius. A não ser que tu faça alguma coisa apocalíptica, abra a porta do refrigerador, aí tu não pode garantir nada. Então, a gente considera o refrigerador um isolante térmico ideal. Ou seja, a temperatura dentro dele não deve se alterar com o que acontece no meio ambiente, beleza? Então, num dia de calor e num dia de frio, a temperatura dentro do seu refrigerador normalmente permanece a mesma, tá bom? Com isso, a letra C está errada. E a letra E fala: as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. E isso, de certa forma, está certo. Por quê? Aumentando a temperatura aqui do fogão, né? A gente bota aqui o fogão. Cadê o fogão? Pega aqui. Pronto. O fogão estando a 40 graus Celsius, vai ter mais calor da fonte quente aqui subindo, né? Por convecção. E aí, por ter mais calor, vai dificultar essa corrente de convecção subir. E aí, isso até que tá certo, mas o problema da letra E é que ela não responde o comando da questão, ela não justifica o porquê aumenta o consumo de energia. E aí, por isso que ela tá fora da jogada. E é com essa explicação, gente, que a gente termina, tá bom? Quero fazer algumas considerações antes. Eu fui chutando valores, tá? Esses valores não condizem com a realidade, isso é muito importante deixar claro, tá? Eu não sei se aqui fica 60, eu não sei se aqui fica 40, eu não sei se esse aumento vai ser proporcional. E também esse diagrama de fases, eu só criei ele para você ter uma ideia de como muda a fase das coisas com aumento de temperatura. É mais complexo do que isso, tá bom? Não é um negócio reto, bonitinho, tá bom? Mostrei isso só para vocês terem uma ideia. Então, não levem esse diagrama de fases como uma coisa fidedigna, tá bom? Considerem mais fidedigna a explicação que eu fiz do refrigerador. Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!